O Valor Econômico traz um levantamento hoje sobre o mercado de trabalho. A pesquisa mostra que a parcela dos trabalhadores com rendimento entre 1 e 2 salários mínimos superou os 35% no primeiro trimestre desse ano. O aumento é de mais de 2 pontos percentuais na comparação com o mesmo período de 2022. O Felipe Frisch, direto da redação do Valor, está aqui com a gente, explica esse movimento, tem relação, claro, com o mercado de trabalho aquecido, né? Mais demanda por trabalhadores, o salário melhora um pouquinho, é isso? Bom dia, Mônica, é isso mesmo. Bom dia. Os dados mostram que a parcela dos trabalhadores que ganham até um salário mínimo também recuou de 36% para 32%. Teve esse aumento que você citou da parcela dos que ganham de 1 a 2 salários mínimos de 32% para mais de 35%. E também dos que ganham mais de 2 salários mínimos subiu de 30% para 32%. Então, são 3 dados, são 3 faixas que vão na mesma direção. Quer dizer, elas confirmam esse mercado de trabalho aquecido e estão relacionadas também, segundo os economistas que foram ouvidos pela reportagem do Valor, estão relacionadas a reajustes salariais de categorias acima da inflação, inclusive do salário mínimo, que hoje a gente deve lembrar que está em R$ 1.412, o salário mínimo nacional. Cada estado também tem autonomia para estabelecer seus pisos acima disso. E, além disso, você tem uma redução dos postos de trabalho de baixa qualidade e uma maior qualificação do trabalhador. Esses números mostram de alguma forma. Claro, entre os economistas que o Valor ouviu, também há quem diga que essa saída do trabalhador que ganha até um salário mínimo da força de trabalho também está relacionada aos benefícios sociais, mais especificamente Bolsa Família, ali num valor elevado. Então isso também pode estimular a saída da força de trabalho desse trabalhador que ganha menos ou é menos qualificado. Esses dados esse levantamento foi feito com base na PNAD contínua, que é a pesquisa que o IBGE faz todo mês, e o economista Bruno Imaizumi da LCA pegou os microdados dessa pesquisa para chegar a essas conclusões. Muito interessante, muito bacana o trabalho do Bruno da LCA sobre esses microdados da PNAD. Bom saber, né? Como é que está o mercado para a gente ficar acompanhando de perto. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação aqui no Em Ponto. O dólar segue em escalada e fechou ontem com alta de 0,23%. Com isso, a moeda americana encostou na marca dos R$ 5,30, o maior patamar desde janeiro de 2023. O dólar abriu o ano abaixo dos R$ 5,00 e essa subida acelerou nos últimos dias. Em um mês, o crescimento é de quase 4,5%. Para a gente conversar sobre esse momento da moeda americana no nosso país, as perspectivas, as consequências disso aqui no Brasil, recebemos no Em Ponto Silvio Campos Neto. Ele é economista, sênior, sócio da Tendências Consultoria. Muito bom dia, Silvio. Muito obrigada pela sua vinda aqui ao nosso estúdio. Daniel também participa da entrevista. Eu queria primeiro que você explicasse as causas dessa escalada. Quer dizer, a cada dia, quando começa essa, digamos, corrida a um novo patamar, parece que a cada dia tem que ter um lance novo, né? Por que isso está acontecendo? Bom, antes de mais nada, bom dia, Mônica, bom dia a todos que nos acompanham. De fato, né, sempre que há um movimento do dólar chama atenção, né, uma variável sempre muito acompanhada por todos. E o que nós temos visto desde o início do ano, né, esse movimento de alta que foi muito bem mostrado na arte apresentada, refere-se fundamentalmente a questões externas, mas também a aspectos locais, né? No exterior, nós temos passado por um período de um dólar mais forte no mundo todo, isso em virtude da expectativa de que o Banco Central nos Estados Unidos tenha que esperar um pouco mais antes de reduzir as taxas de juros. Isso tem uma influência muito direta no comportamento do dólar, mas quando comparamos o comportamento da nossa moeda, do real, em relação a outras divisas emergentes, é que é o ponto, né? O real tem tido uma performance bem mais negativa nesses primeiros meses, o que aponta
para motivos também aqui no Brasil, não é? Então, aí desde preocupações com sinalizações de políticas econômicas, temores com a retomada de medidas e políticas já feitas no passado, que não deixaram um legado positivo, as recorrentes preocupações fiscais, né, uma situação orçamentária muito delicada para os próximos anos, e além disso, essa transição no Banco Central, em meio a muitos ruídos, né, tivemos uma última decisão do Copom com divisão de votos, algo muito controverso, então isso também tem preocupado os agentes, ainda que o cenário econômico atual não seja ruim, temos dados bons. Quanto que esse temor, de fato, é concreto? Porque muito das expectativas de gastos e de investimentos e de mudanças, digamos, na orientação mais austera do governo, ainda não se realizou, né? A gente tem problemas ali para o déficit, mas já foi, de certa forma, corrigido do ponto de vista legal, mas ainda não temos uma situação concreta em que justifique uma proteção excessiva, ou temos? Eu diria que temos, no sentido de que, primeiro, né, do ponto de vista fiscal, medidas já foram tomadas, já desde o ano passado, e que, de certa forma, já condicionam uma trajetória de crescimento de gasto com muitas incertezas se as receitas irão acompanhar, ou seja, é difícil hoje ver o Brasil conseguindo fechar essas contas, e aí a dívida crescendo, isso já está na projeção aí de todos. Em relação às medidas sinalizadas nesse ano, claro que ainda nada muito concreto, mas é natural também que os mercados, de certa forma, incorporem um certo prêmio de risco aos ativos, com essas preocupações. E a situação do Banco Central da mesma forma, né? Há um temor de que, eventualmente, no ano que vem, o Banco Central possa seguir uma linha um pouco mais voluntarista de redução de juros. Particularmente, não acredito nisso, creio que o BC seguirá numa atuada técnica, mas é normal que, com essa dúvida, isso faça preço nos ativos. E aí, naturalmente, não só a curva de juros, né, os juros futuros sobem, mas o próprio dólar também acaba subindo. Precificação por prevenção. O Daniel também tem uma pergunta. Daniel. Bom dia, Silvio. Eu fico aqui muitas vezes pensando, talvez algumas das pessoas que nos assistem pensam, mas, puxa, o que tem a ver a política fiscal, os gastos do governo com o dólar? Você podia mostrar para a gente essa correlação? Acho que acaba sendo um elemento que suscita muita dúvida. Bom dia, Daniel. Na verdade, é uma questão de percepção de risco, de fato, né? Quer dizer, no fundo, quando você tem, né, um cenário fiscal que é visto como não sustentável, com a dívida crescente aí nos próximos anos, né, isso faz com que exista o temor, né, de que em algum momento você não consiga honrar com esses compromissos, ou de certa forma isso exige aí algumas políticas corretivas que são difíceis, como sabemos, inclusive politicamente. Então isso, pela própria percepção de maior risco, faz com que a nossa moeda se desvalorize, né? Existe, né, uma relação, né, muito conhecida, né, para avaliar movimentos do câmbio, que é chamada paridade de descoberta de juros, que leva em conta o diferencial de juros, né, entre o resto do mundo, Estados Unidos majoritariamente, e o Brasil, ponderado pelo prêmio de risco. Ou seja, quanto maior a percepção de que temos um risco interno, maior seria, por exemplo, a taxa de juros necessária para compensar esse risco e manter aí a nossa taxa de câmbio mais estabilizada. Então, fundamentalmente, o canal é esse, percepção de um maior risco fiscal gerando uma precificação, né, diferente nos ativos, no caso, uma desvalorização cambial maior. Claro que o mercado que administra dinheiro de terceiros, né, aplicações, investimentos, poupanças, faz uma análise de risco político bastante rigorosa. Porém, do ponto de vista político, o governo também enxerga o mercado financeiro como um fator de desestabilização, um fator de desconfiança constante e que cobra preços muito altos para as medidas e os projetos que o governo tem. Então, como é que se concilia? Porque aparentemente não há ponte entre esses dois mundos, a política, o governo e o mercado. Essa é uma questão que, enfim, o mercado cumpre o papel dele, que é exatamente precificar esses riscos e essas dificuldades. Quando há, né, uma sinalização de que você tem um caminho mais sustentável pela frente, isso melhora a percepção de risco. Posso dar vários exemplos, né? Então a gente, por exemplo, além do dólar, um ativo onde aparece muito claramente isso são as taxas de juros futuras de mercado, que é o quanto o mercado espera que os juros estarão ao longo dos próximos 2, 3, 10 anos.
Muitas vezes, aqui abrindo um parênteses, se foca demais no Banco Central, nessas críticas, né? O juro está muito alto porque a Selic está muito alta. Na verdade, não é bem assim, não é? A Selic é um sinalizador de uma taxa de referência de curto prazo, mas o que importa para o custo do capital, para o crédito em particular, é o custo do capital mais a médio e longo prazo. E isso envolve fundamentos que você, e aí voltando à pergunta, piora a situação fiscal, tem riscos de um maior intervencionismo econômico. Tudo isso faz com que os juros de mercado subam, porque se espera que lá na frente, até para corrigir eventuais problemas, inflacionários inclusive, os juros também terão que ser mais elevados. Quer dizer, então, de novo, o mercado está cumprindo o seu papel. Se a gente lembrar num passado, depois lá da adoção do teto de gastos, de outras medidas que visavam corrigir a questão fiscal, TLP, reforma da Previdência, os juros de mercado caíram substancialmente. E isso deu confiança para que o Banco Central, à época, reduzisse também a Selic. Podemos lembrar que a Selic em 2019 alcançou 4,5%, antes mesmo da pandemia. Mas por quê? Porque ao longo de vários anos se fez uma agenda econômica que indicava um caminho sustentável à frente. Agora o que você tem é o inverso, é uma preocupação quando se olha 2, 3, 5 anos à frente, que eventualmente a nossa dívida siga numa tendência de alta e que não exista sustentabilidade fiscal, fatalmente isso vai para o preço. Daniel. Silvio, me parece que talvez o fator incontornável é o juro americano, quer dizer, a política monetária americana. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre qual é a sua visão em relação, ou o que você está projetando em relação a juros nos Estados Unidos. Você tocou num ponto fundamental, né? Claro que isso vale para o mundo todo, né? Todos são afetados aí diretamente por esse fato. Havia no final do ano passado uma perspectiva mais otimista de que os juros dos Estados Unidos poderiam cair ao longo deste primeiro semestre, mas isso não se concretizou porque a inflação nos Estados Unidos também segue muito pressionada. Vinha numa tendência de queda e estabilizou em níveis muito acima ainda das metas do Federal Reserve. Pensando para este segundo semestre, a expectativa é que ainda assim esse espaço de queda de juros ocorra, porém mais para o final do ano, né? Por essa razão que o dólar andou um pouco mais pressionado. Agora, já vemos sinais de desaceleração da economia americana, próprio mercado de trabalho também nessa direção, né? Amanhã, inclusive, saem dados importantes em relação a isso, mas o Fed não reduzirá juros enquanto a inflação por lá não apontar mais na direção das metas. Então, esperamos que isso ocorra mais para o último trimestre, parte do mercado aposta em setembro, mas o fato é, esse processo de queda de juros nos Estados Unidos tende a ser gradual, tende a ser muito lento. Temos que nos acostumar ao longo dos próximos anos com juros no exterior, mesmo que em queda, mais altos do que o padrão que vínhamos observando antes da pandemia. E esse é um fator, sim, também de risco não só para o Brasil, mas também para outros emergentes. É um mundo de juros mais altos. É difícil saber até ponderar, né? Quanto que é do risco político brasileiro e econômico e quanto que é o risco internacional. E eu me lembro da entrevista de ontem do Kenneth Rogoff, que esteve aqui, esse economista do FMI, deu uma entrevista aí, fez uma palestra aqui em São Paulo, e ele disse que esse é o mundo novo, não adianta querer fugir dele. Haverá inflação resistente e, portanto, juros altos. Isso, de certa forma, não expande, digamos, a responsabilidade do governo no que está acontecendo no mercado financeiro, não expande no sentido de ficar mais distante, né? O governo tem menos possibilidades de atuar, de interferir ou de ter expectativas diferentes do que está acontecendo agora. Na verdade, é um mundo mais desafiador para todos os emergentes, para nós inclusive, que também temos as nossas fragilidades. Isso, de certa forma, impõe a necessidade de uma linha muito mais responsável e muito mais sustentável, porque caso contrário, qualquer emergente que sair mais dessa linha será muito mais penalizado neste ambiente. Difícil é saber como se prevenir, como se programar para esse mundo mais rigoroso, que cobra muito mais de todas as pessoas, de todas as economias, né? Vamos acompanhando, Silvio. Muito obrigada pela sua vinda aqui ao Em Ponto e pelos esclarecimentos. Obrigado, até a próxima. Obrigada mesmo. Obrigada, Daniel, também pela participação.